E aí, galerinha, nono ano, professor Davidson de volta para a gente fazer o capítulo número 13, né? Já falamos dos anos dourados, falamos dos anos rebeldes e agora a gente vai falar dos anos de chumbo, ou seja, o regime civil-militar brasileiro, também conhecido como ditadura militar, tá? Então vamos passar aqui o rodo em todo este período de 5 presidentes militares que nós tivemos, né? Vamos fazer aqui alguns detalhes, aprofundar em algumas outras coisas. Não dá pra gente ver tudo, mas naquele sentido amplo a gente vê bastante coisa, beleza? Então bora lá, capítulo 13, ano de chumbo, professor Davidson, e fique atento. Bora lá. Os presidentes militares, né? A gente começa pelo quem? Quem foi por quem, né? Quem foi o primeiro presidente? Castelo Branco, bom? Depois o Costa e Silva, depois o Médici, depois o Geisel e por último o presidente Figueiredo, tá? São divididos em duas bandas, né? Dois lados, o de linha dura e o de linha branda. De linha dura tem os dois, o Costa e Silva e o Médici, aqueles mais ferrenhos mesmo, mas o militar mais durão. Os outros três, o Castelo Branco, o Figueiredo e o Geisel, eles são da linha branda, também conhecida de linha de Sorbonne, beleza? Então bora lá. Olha aí, ó. Castelo Branco, de onde? Sorbonne, é da linha branda, aqueles mais light. Vai governar de 64 até 67. O que ele vai fazer? Primeira coisa, PAEG, né? Plano de Ação Econômica do Governo. O que vai se caracterizar este plano? Arroxo salarial. O que é arroxo salarial? Não aumenta, tá bom? Não aumenta. Recessão e desemprego, ou seja, crise econômica e desemprego. Então não vai ser bom, né? Esse plano de ação econômica do governo não vai prestar, tá bom? Vai continuar o Brasil com a economia falida, tá? Com a economia com inflação alta, como o JK deixou, certo? Então no começo do regime militar ele não foi muito bom não as coisas, tá? Em outubro de 65 ele lança o AI-2. O que é o AI-2? O Ato Institucional número 2. Em que consistia esse ato institucional? Eleição indireta para presidente da República, ou seja, acaba com a democracia. Acaba com a eleição direta, com o voto popular para eleger um presidente. Então aí é o fim do período populista, do período democrático, que começa lá em 1945, depois da Era Vargas. E termina agora com o AI-2, certo? Extinção dos antigos partidos. Bom, instituiu-se duas legendas, tá? Dois partidos políticos. Aqui, ó, o Arena, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é o partido de apoio aos militares, e o MDB, Movimento Democrático Nacional, que era o partido de oposição. Então só eram dois partidos, gente. Durante o regime militar, dois partidos existiam. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o regime militar, os militares, e o MDB, que era a oposição, tá certo? Então nós tivemos aí um bipartidarismo. Quando começou isso? Com o AI-2, Ato Institucional número 2, de outubro de 1965. Então tá aqui o bipartidarismo, né? Então olha só, para onde foram políticos que ingressaram na Arena e MDB, tá certo? Então MDB 34%, né? A Arena 66%, do PSD que existia no tempo democrático, antes da ditadura militar. Então desse PSD, 34% foi para a oposição, 66% foi para a Arena. Do PTB, 69% foi para a oposição e 31% foi para a Arena. Da UDN, União Democrática Nacional, 9% foi para o MDB, quase todo mundo, 91%, foi para o Arena apoiar a ditadura militar, certo? Então está aqui o Ulisses Guimarães, que era o chefe, o líder, né, do MDB, e aqui os outros partidos, né, que foram o quê? Mortos, finados. Os principais eram esses aqui, PSD, PTB e UDN, mas tinham outros, né, que com AI-2 são extintos. Beleza? Bora lá. Efeitos do plano econômico. Euforia no começo, né, até que vai dar uma melhoradazinha, mas depois vem aquilo que eu falei, né? Um ajuste salarial, inflação, crise econômica, recessão. Então, a inflação estava em 92% anual, em 65, um ano após a entrada do regime, vai para 35%,
depois vai para 39%, depois vai 24%, e 68% vai para 25%, ou seja, deu uma baixada considerável, né? Ou seja, no final ali do governo do Jango, ou seja, antes da instalação do regime, estava 92%, tá? O crescimento do PIB também cresceu bastante, 64% era só 2,9%, ó. Depois 3,8%, 4,8% e chegou no auge, 11,2%, né? Assim, no auge não, ele vai subir um pouco mais ainda no milagre econômico que a gente chama, mas 11,2% já está de bom tamanho, bom, já está bem elevado. Fevereiro de 66, AI3, já vem outro ato institucional. Gente, são 17 atos institucionais, tá? O mais duro, o mais rígido é o AI5, o famoso. Sempre se fala ele nas mídias, tá? Nós estamos aqui no AI3. Eleições indiretas para governador e indicação de prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Então eles já tinham acabado com o AI2 para as eleições para presidente. Agora eles acabam com as eleições diretas para governador. Agora as eleições são indiretas. E prefeito também nem tem eleição, na verdade. Nem indireta não tem. Agora são indicações, né, dos prefeitos e das capitais e cidades estratégicas. Todos são indicados pelos políticos, tá? Aí eles lançam uma Constituição. Pegam esses atos institucionais que já estavam feitos, junta com mais leis e faz uma Constituição, que é a Constituição de 67, que é a Constituição do regime militar, tá bom? O que eles vão fazer? O fortalecimento executivo. Isso você tem que saber. Falando de regime militar, fala-se em fortalecimento na mão do presidente, concentração do poder na mão do presidente, na mão do executivo, tá bom? LSN, Lei de Segurança Nacional, né, que foi instaurada no Brasil. Segurança Nacional, que é o que? A proteção contra os comunistas, contra as ameaças, né, em desfavor do regime militar, da ditadura militar. Bom, então eles lançam isso aqui, ó, Lei de Segurança Nacional, vai para caçar. Segundo o governo militar, Costa e Silva, esse é da linha dura, vai de 67 a 69, só 2 anos, ele morre com uma AVC, tá bom? Manifestações estudantis contra o governo em 68, lembra na aula passada do maio de 68 na França, isso vai refletir aqui no Brasil. Tá? Então vamos ter manifestações estudantis contra o governo aqui no Brasil e o Costa e Silva ele será o presidente. Tá? Mas vamos ter a repressão e o assassinato do estudante Edson Luiz, tá? Em março de 68. O que nós estamos tendo também? A passeada dos 100 mil no Rio de Janeiro contra o regime militar, greves em Osasco, né, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Na cidade de Contagem também. Ou seja, estava acontecendo manifestações em 1968 contra a ditadura militar, contra o presidente Costa e Silva, que era um duro, mas vai endurecer agora, tá bom? Manifestações, ó, a morte do estudante Edson Luiz, está aqui sendo velado, e a missa de 7º dia foi pancadaria, né? Manifestação dos estudantes e a polícia sapecando em cima, tá? Em dezembro de 68 temos o principal ato institucional do regime militar, que é o AI-5, tá bom? Maior instrumento de repressão do regime militar, da ditadura militar. Aqui sim nós podemos chamar de ditadura militar, tá bom? A repressão ela era muito forte mesmo, tá? Intensa. Fechamento do Congresso por 1 ano, o presidente fechou, suspensão do habeas corpus a crimes políticos, tá? E novas cassações de pessoas, de deputados, né, que fossem de oposição ao regime militar, certo? Então o AI-5 foi instaurado porque um parlamentar chamado Márcio Moreira Alves foi lá da tribuna no Congresso e falou muito mal do presidente Costa e Silva. Aí o presidente Costa e Silva pede para o Congresso caçar o deputado. E o Congresso diz, não vamos caçar o deputado. Aí o Costa e Silva instaura o AI-5, né? Fecha o Congresso, faz essa coisa toda, instaura a censura, repressão policial, que ó, Jornal do Brasil, o governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo indeterminado ou tempo ilimitado. Ficou fechado por 1 ano, certo? Início da ação armada contra o governo. Então olha aí, a partir do momento em que o AI-5 é instaurado, vários grupos vão se formar tanto na cidade quanto nos campos, tá? E na cidade vão formar vários grupos paramilitares, tá? Grupos de guerrilheiros que sequestravam embaixadores, sequestravam autoridades políticas, assaltavam um banco,
né, para pegar esse dinheiro e investir na luta armada, esse tipo de coisa, ó, vários, ó, a LN, MR8, tem um filme que fala sobre ele, que é o Que é Isso, Companheiro, filme brasileiro, tá? VAR Palmares, PCBR. Então tivemos aqui a guerrilha urbana, que eram sequestros e assaltos a banco, e tivemos a guerrilha rural, a principal, que partiu no Araguaia, né? Então a guerrilha do Araguaia foi o que? Um movimento que foi instaurado no campo, tá? Começou no campo, vários intelectuais saíram das grandes cidades, foram para essa região aqui perto do Bico do Papagaio, né? Se instalaram por ali, e o regime militar ficou sabendo dessa grande, né, monta de pessoas e acabou mandando o exército para lá, e foi um desastre, né? Sapecou essa galera toda. Tá aqui o Marighella, né? Tem filme sendo lançado, né, em seu nome aí pelo Wagner Moura, né? Tem esse aqui o Lamarca também, que já é antigo, né? E aqui os guerrilheiros fazendo treinamento, né? Capitão Carlos Lamarca, olha aí, beleza. Governo Médici vai ser o governo mais duro, ele vai pegar o AI-5 e vai usar com todas as suas forças, bom? Ele é da linha dura, vai de 69 a 74, lembre-se, Costa e Silva e o Médici são da linha dura. Então, esse vai ser o auge da ditadura, tá? Uma charge aqui, ó. Muito bem, vocês agora têm liberdade de falar contra o regime, né? O cara pode falar, fala, não podia falar, né? Porque a censura era muito forte, porque a repressão era pesada, tá bom? Binômio, segurança e desenvolvimento, ou seja, eles pregavam a segurança a partir do fortalecimento do exército e o uso do exército, e o desenvolvimento a partir dos tecnocratas, que eram os funcionários públicos, né, relacionados pelo governo para cuidar das áreas técnicas do Brasil: educação, saúde, segurança, tecnologia, mineração, petróleo, tudo, tá bom? Eram os tecnocratas. Bom, o que aconteceu aí no governo do Médici, né? Muitas prisões, muitas torturas, muitos assassinatos, certo? Muitos desaparecidos, entre aspas, né? Claro que foram queimados, incinerados, enterrados, que ninguém nunca mais encontrou, tá? A repressão intensa, a eliminação da guerrilha de esquerda, tá? Os órgãos utilizados, SNI, DOI-CODE, OBAN, DOPS, todos esses aqui eram órgãos de repressão da ditadura militar, tá certo? Eles eram utilizados, eles eram formados pelos militares, né? Capturavam os oponentes, torturavam, chegavam até eliminar, né? Matar os seus oponentes. Aqui o pau de arara, uma das técnicas utilizadas, né? O cara ficava completamente sem poder de reação nenhum. O cara podia fazer o que quisesse dele na tortura e ele tinha que confessar mesmo aquilo que ele não fez. Bom, assassinato de Marighella, aqui dentro do carro, né, o tiro, e aqui os estilhaços, né, o furo no para-brisa. Então olha aí, terroristas procurados, certo? Olha, ajude a proteger sua vida e dos seus familiares, avise a polícia se você vê esses caras aqui, tá bom? Aqui uma charge para você dar uma parada e dar um zoom, tá bom? A galera ficava aí, ó, presa por muito tempo, né, até morrer. Popularidade, muita censura e muita propaganda, tá? Ao mesmo tempo que ele estava sapecando a porrada no povo, ele estava fazendo uma propaganda de ufanismo do governo militar, né? Falando sobre o progresso, falando sobre a Copa do Mundo, que vai ser, né, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo de 70, então utilizando isso aí para mostrar para a população que o Brasil estava tão bom de governo que até no futebol ele era campeão, né? Slogans ufanistas e otimistas. O que é ufanista? É propaganda que defende a nação a qualquer custo. Você falar, você defender o Brasil de qualquer jeito, mesmo você sabendo que o Brasil está cheio de problemas, tá? É você ser ufanista, é você fazer aquela propaganda irreal. Ah, que é tudo muito bom, é mil maravilha, é o lugar mais perfeito do mundo, não tem nenhum lugar melhor do que o Brasil. Isso é ser o quê? Ufanista, é não reconhecer todas as mazelas e todos os problemas, né? Então as propagandas eram assim, olha só: Brasil, ame ou deixe. Ou você concorda, ou você segue a lei dos militares, ou você vai embora, tá bom? Vai ser exilado. Ame ou deixe, tá? Ou você ama, ou você vai levar um pé o quê? Na bunda, vai-te embora, certo? Aqui,
Ninguém mais segura este país. A medalha aí da Copa de 70, Brasil campeão, né, com o capitão Carlos Alberto Torres. Valorização de conquistas esportivas, futebol e automobilismo, né? Associação de vitórias com sucesso do governo. Então temos aqui a seleção tricampeã mundial de 70, né? O Zagallo também estava aqui, Carlos Alberto, presidente Médici e Zagallo aqui tirando a fotinha, né? Beleza. Milagre econômico, galera. Esse é um ponto importante dentro do regime militar. É um período de tempo, tá? Que vai até 74 no máximo, em que o Brasil chega no auge de uma economia, chega à nona economia do mundo, né? Então olha aí, vai de 69 até 74. O ministro é esse cara aqui, o Delfim Neto, tá vivo até hoje, né? Ministro da Economia. Vai ter um crescimento de 10% ao ano, é muito crescimento do PIB, né? Facilidade de crédito, bens de consumo duráveis, a galera tá pedindo muito dinheiro emprestado. Lembre-se que nós estamos na Guerra Fria, né? E o governo americano ele queria que as nações latino-americanas tivessem um governo forte para se proteger contra o comunismo, né? E para isso ela facilitava os empréstimos à vontade. Então o governo militar teve muito crédito dos Estados Unidos para poder fazer as obras aqui no Brasil, para poder emprestar dinheiro. Então tinha muito dinheiro rolando aqui. Só que a maior parte desse dinheiro era dinheiro que vinha de fora, era dinheiro emprestado que vinha dos Estados Unidos, né? Olha aí, arroz salarial e grandes empréstimos. O que é arroz salarial? Fica estabilizado, não aumenta, passa ano, entra ano e o salário fica lá embaixo. Tá bom? Consequência do milagre econômico, ó, eles gastam, nós pagamos. O crescimento da dívida externa em 64 eram 3 bilhões, né, de dólares. Em 81 estava 62 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia de como o governo militar ele pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos. E esse rumo ficou para os outros governos posteriores, tá bom? E aqui, ó, desvalorização salarial. Para você comprar um produto que comprava com 100 horas trabalhadas, agora você precisa trabalhar 163 horas. Ou seja, o dinheiro, a moeda estava muito desvalorizada, você tinha que trabalhar muito mais para comprar uma alimentação que você comprava trabalhando menos, tá certo? Isso é o que? Isso é desigualdade social, isso é concentração de renda, isso é o governo que não ligava para o povão, ligava para as grandes empreiteiras, né? Que faziam as grandes obras no Brasil, corrupção rolando solto também, tá bom? E a galera escondia isso aí, os jornais não podiam falar disso aí porque era fechado o jornal, o jornalista era preso, o jornalista era torturado. A galera fica falando que não tinha corrupção, mas lógico que tinha corrupção. Procure estudar mais um pouquinho que você vai saber disso aí. Tá? A renda era concentrada demais, né? Muito aumentou, ó, olha só, 76%, em 76, 11,8%, tá? Eram os mais pobres. Em 76, tá? Aliás, dos 5 mais ricos, ó, 39%, ou seja, aumentou muito a concentração de renda, tá certo? Ou seja, 39% dos 5% mais ricos, eles cresceram muito mesmo, um gráfico absurdo. Então isso é o que? É a concentração de renda. Poucos ganham muito e muitos, o povão, ganha pouco, certo? Então isso gera o quê? Desigualdade social, isso gera miséria, gera pobreza, gera desigualdade intelectual em relação ao acesso à educação, tá? À urbanização, moradia, acesso às universidades, tudo isso, bom? Quarto governo, Ernesto Geisel, né? Ele é da Sorbonne, da linha branda, tranquilão, né? De 74 a 79, tranquilão entre aspas, que descobriram aí em 2016 uns documentos lá nos Estados Unidos que o Geisel ele deu umas ordens diretas aí de execução de pessoas aqui no Brasil. E todo mundo pensava que o Geisel ele era o responsável pelo início da abertura, tá? Para a democracia brasileira. Tá? Ele dizia que a democracia tinha que ser lenta, gradual e segura. Mas aí em 2016, agora recentemente, muitos documentos foram descobertos em que ele não era tão light assim não. O bicho era duro também, mandava executar.
Então teve a crise do petróleo justamente do governo Geisel, foi 73, 74, que abalou o crescimento do milagre econômico. Aquela economia que estava o PIB lá quase 11%, o Brasil nona economia do mundo. Isso aí com a crise do petróleo lá no Oriente Médio vai abalar as finanças americanas, dos Estados Unidos, né? E vai abalar logicamente a gente aqui, porque a gente dependia dos Estados Unidos para mandar dinheiro para a gente, tá bom? Então a economia nossa vai desabar nesse período aí, ó. O programa vai criar o ProAlco para ver se melhora um pouco, né? Que é um programa de plantar cana-de-açúcar para produzir o nosso combustível, que é algo que existe até hoje, né? O etanol. E criar o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, o Ernesto Geisel. E esse Plano Nacional de Desenvolvimento, esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, visava o quê? Mais obras faraônicas e projetos de utilidade questionável. Muitas obras grandes para a sociedade ver, né? Mas que muitas vezes ficava o quê? Sem utilidade, parada. E o pior de tudo, grande parte desse dinheiro investido era dinheiro que vinha de fora. Tá bom? Nós tivemos um acordo nuclear com a Alemanha para a construção de 8 usinas nucleares. Apenas uma realmente começou a funcionar, que é a Angra 1. E depois a Angra 2 foi colocada em operação, mas nenhuma das duas dá nada. Só gastaram bilhões aí, gente. Essas usinas nucleares só dá despesa para o Brasil. Elas então, ainda estão funcionando? Tá. Mas gera o quê? Quase nada de energia. Dá para gerar uma casa. Tô brincando. É pouca energia demais que gera. Tá? Outubro de 75, assassinato do jornalista Vladimir Herzog sobre tortura, né? Aí essa foto aqui, ela é impressionante, né? Muito questionada pelas autoridades, porque o cara, ele estava de joelhos, enforcado. Como é que uma pessoa se enforca em sã consciência de joelhos? Se ajoelha para se enforcar, não tem como. A hora que começou a assim, sofrer, ela levanta, não tem jeito. Tá? Então ele foi realmente assassinado. Ou deram um remédio para ele dormir, tá? Um remédio para ele desmaiar, ou alguém segurou ele mesmo ali para ele ficar até ele morrer. Agora, enforcar dessa altura aqui não tem jeito não, né? Brincadeira da ditadura militar. 76, assassinado o operário Manuel Fiel Filho, também foi torturado, tá bom? Fim do AI-5, 1978, ou seja, durou 10 anos, tá? Começou em 68 e terminou em 78. E aqui vai começar o início da greve do sindicato do APC Paulista, né, com a liderança de quem? Do Lula, dos 9 dedos, bom, o presidente Lula, que vai começar aí na década de 70, final da década de 70, e durante os anos 80, tudo ele como um dos líderes sindicais daquela região do ABC Paulista, tá bom? E logicamente levando porrada na polícia, correndo aqui, né? E aqui ele discursando. Olha só, último governo do regime militar, quinto governo, João Batista Figueiredo, vai de 79 até 85, vai fazer a continuação da abertura política. Bom, conclusão do processo de abertura política. Crise econômica permanente, não acabava, gente. Depois do milagre econômico, quando ocorreu a crise do petróleo, não voltou mais a economia. Tá? Inflação, desemprego, empréstimos com altos juros, piorou ainda, né? Porque agora o empréstimo estava difícil. O dinheiro lá nos Estados Unidos não estava jorrando mais não. Então a gente pegava dinheiro emprestado e o juro estava mais alto que a nossa dívida externa, né? Foi para as alturas, foi para o céu, gente. Olha só, a inflação dispara. Em 78 estava 41%, foi em 83, 84 aqui, eu estava 224%, certo? Então, até o milagre brasileiro em 73, aí estava baixo, estava por volta de 20%. Depois começou a aumentar absurdamente, chegou às alturas de 224% ao ano, beleza? Lei da anistia, gente, exceto para os envolvidos com luta armada e atos terroristas. Então, o que é anistiar? É dar o perdão. Então, concederam uma lei em 79, presidente Figueiredo, para anistiar aquelas pessoas que tinham sido expulsas, né? Olha só, o retorno dos exilados políticos, como Brizola, Júlio Prestes, Luiz Carlos Prestes, quer dizer, né? Miguel Arraes e vários outros políticos e intelectuais que puderam voltar. Só que aqueles que trabalhavam na luta armada, que faziam parte de grupos, né, paramilitares, guerrilheiros, esses aí eles não foram perdoados, tá bom? Porque exceto para envolvidos com luta armada e atos terroristas. O retorno de Brizola, né, lá no Rio Grande do Sul. Não queremos liberdade pela metade, anistia ampla, geral e restrita.
A galera cobrando anistia para todos, não é para todo mundo, não é para só um pedaço, não, só uma metade não. Bom, em 79 o presidente Figueiredo lança o pluripartidarismo novamente. Nós vimos lá aqui com a I4, foi feito bipartidarismo, né? Aí agora volta o pluripartidarismo, porque antes era só o Arena e o MDB, o Movimento Democrático Nacional. E agora volta vários, né? O Arena se transforma em PDS, PFL, né? Que hoje a gente chama de Democratas, o DEM, tá bom? O MDB vai se tornar em PP, PMDB, PTB, PDT e também PT, tá bom? Todos esses aí, então, ou seja, vários partidos, pluripartidarismo, né? O Arena, que era o da ditadura militar, formou-se 2 partidos aí, tá bom? Tá. Reação da linha dura, olha só. Então o Figueiredo era da linha branda, né? Ele estava fazendo a abertura. Só que aquela galera, os militares da linha dura, eles não queriam que a ditadura acabasse. Eles queriam que continuasse. Então eles fizeram alguns atos aqui, ó. Reação da linha dura. Reação ao quê? Reação à abertura política. Atentado terrorista em bancas de revistas contra a OAB. Quem fez isso? Os militares da linha dura. Para botar a culpa em quem? Os comunistas. Por quê? Qual era a ideia, né? Se eles botassem a culpa nos comunistas, aí talvez os militares eles não acabassem com a ditadura. Para dizer, não, gente, essa galera está aí ainda, está ameaçando a gente, nós vamos aguentar mais um pouco. Tá? Então eles faziam esses atos terroristas botando a culpa nos comunistas, mas eram os próprios militares. Esse atentado do Rio Centro aqui foi a maior cagada dos militares, né? Eles estavam indo no carro, esse carro aqui, transportando umas bombas para soltar numa apresentação cultural, e eles iam botar a culpa nos comunistas. Mas o que aconteceu? A bomba estourou antes de chegar ao local. Eles estavam dentro do carro, o cara morreu, o militar que estava aí dentro, né? Aí descobriram, e o regime militar ele ficou mais desmoralizado ainda do que já estava aí no final do regime militar, tá bom? Então isso aqui foi terrível, né? Um tiro no pé. Março de 68, o deputado Dante Oliveira lança uma emenda constitucional, né? Ou seja, mudar a Constituição de 67. O que ele queria na Constituição? O que ele queria mudar? Ele queria colocar a eleição direta para presidente, para voltar a que o povo pudesse votar no seu presidente. Aí, por conta dessa emenda, desse projeto, que não aconteceu, né? Esse projeto que ele queria que voltasse o voto direto para presidente, o que aconteceu? Um grande movimento chamado de Direta Já. Milhões de pessoas, por vários dias, saíram às ruas, em grandes manifestações, em grandes capitais do Brasil, cobrando o Congresso para aprovar essa emenda Dante de Oliveira. E será que aprovaram, gente? Ó, mobilização nacional, campanha Direta Já. Só que a emenda foi derrotada no Congresso com 22 votos de diferença. Não passou. Então o próximo presidente ele não vai ser eleito pelo voto do povo. Ele vai ser eleito pelo voto do Congresso. Tá bom? Aqui, ó, Ulisses Guimarães, os grandes líderes, né? Isso aí, ó, cobrando as grandes manifestações, todo o Brasil inteiro, nos grandes centros brasileiros, cobrando a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então nós vamos ter 85 eleições indiretas. Por que é indireta? Porque quem vota são os congressistas, tá? São os parlamentares. Então vai ter a chapa aqui, ó, do PDS e da Aliança Democrática Nacional com o PMDB mais o PFL. E o lado de cá só o PDF, né? O PDF representado pelo candidato a presidente Paulo Maluf e o vice Mário Andreasa. Tá bom? O Paulo Maluf aqui, nem roubou, né? E aqui do lado de cá, Tancredo Neves, presidente, e o José Sarney, o vice-presidente. Bom, Sarney aqui do Maranhão, né? Olha só, Tancredo Neves, eles vencem, tá? O Sarney e o Tancredo Neves, só que o Tancredo Neves ele vai dar um nó nas tripas. Uma doença, vai morrer rapidinho antes de tomar posse. Aliás, ele toma posse, só que morre muito rápido, não dá nem para trabalhar como presidente. O que vai acontecer? Quando o presidente morre, o vice assume, o Sarney vai entrar na presidência da República do Brasil, tá? Em 1985, e assume definitivamente a presidência do Brasil, certo? E aí começa o Brasil presidencialista, tá? Aí começa a redemocratização do Brasil, tá? Nós tivemos 2 redemocratizações, uma depois da Era Vargas,
que era uma ditadura e voltou ao voto, né, com o presidente Dutra, e agora acaba o regime militar e volta ao regime democrático, tá? Só que a primeira eleição vai ser em 1989, que o Collor de Mello vai vencer, mas isso aí a gente vai ver em outro momento, beleza? Foco no qualitativo, faz a tarefa no plural. Um abraço, até a próxima aula, galera.